Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então mete o dedo no like e se inscreve no canal que vai ajudar muita gente aí. Hoje estamos aí com o canal do Delton, todos os créditos ao canal do Delton. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Pessoal, sem enrolações, vamos com o vídeo. STF tenta burlar a Magnitsky, mas Trump é mais rápido. É isso aí, pessoal. Os ministros tentaram blindar o Moraes das sanções, mas deu tudo errado. Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos amigos magníficos, ou melhor, Magnitsky. Como estão vocês nessa linda manhã de sábado, Magnitsky? E que agosto, o mês que está começando, seja um mês Magnitsky para todos nós. Nesse nosso primeiro encontro com justiça do dia, eu vou te mostrar uma sequência de fatos inacreditáveis. São três. Primeiro, como o STF tentou burlar a aplicação da Lei Magnitsky aqui no Brasil contra Moraes. Segundo, como a tentativa falhou miseravelmente, porque Trump foi mais rápido. E terceiro, eu vou te mostrar uma fala de Trump de ontem que resume tudo o que está acontecendo agora no país e por que Lula e o STF colhem aquilo que eles plantaram. Bora então direto ao primeiro ponto com essa coluna aqui que saiu no Paulo Capelli, no portal Metrópolis. STF aciona Rodrigo Maia para contornar sanção de Trump a Moraes. Rodrigo Maia, você vai mesmo entrar nessa barca furada? Olha a loucura dos ministros, gente. Ministros do STF acionaram Rodrigo Maia para tentar contornar a sanção imposta pelo governo Donald Trump e Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Maia atualmente preside a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF. A coluna apurou que o Supremo Tribunal Federal busca fazer com que bancos que atuam no Brasil não imponham restrições a Moraes, mas sem que seja necessário que a própria corte profira uma decisão judicial nesse sentido. Gente, eu tô realmente acreditando que eles enlouqueceram mesmo. Isso aqui é o cúmulo da loucura. Eles realmente escalaram um ex-presidente da Câmara, que hoje preside uma confederação de bancos, para tentar burlar a Lei Magnitsky. STF, Rodrigo Maia, vocês leram o comunicado do Tesouro Americano? Vocês sabem o que acontece com quem tenta burlar a Magnitsky e com quem ajuda um sancionado pela Magnitsky materialmente ou de qualquer outra forma? Gente, eu publiquei uma análise ontem aqui no canal, trazendo para vocês 3 casos de bancos globais que desobedeceram a Magnitsky e enfrentaram consequências terríveis, como multas bilionárias, afastamento dos executivos, proibição de operar em dólares e várias outras. Eu vou deixar o link aqui na descrição e na tela no final do vídeo para vocês assistirem depois. E bora continuar aqui que vai só piorando. A atuação no bastidor é a primeira opção de magistrados do STF, de modo a evitar os holofotes que um julgamento sobre o caso atrairia, o que poderia desdobrar em sanções dos Estados Unidos a mais integrantes do Supremo. Isso porque a Casa Branca pretende aplicar punições a ministros da corte que atuem para reduzir os efeitos da Magnitsky sobre Moraes. E vocês realmente acham que o governo americano não vai descobrir isso, seus inteligentinhos do STF? Algo que a imprensa brasileira, aliás, acabou de anunciar em alta voz. Logo o governo que tem o maior aparato militar e de inteligência do mundo, logo o governo que tem as maiores e mais preparadas agências de vigilância, de inteligência do globo, como a CIA e a NSA. Em que mundo que eles estão vivendo, gente? Em que mundo os ministros estão vivendo? Só que, a depender do PT, esse plano aí de burlar Magnitsky já não vai dar certo. Por quê? Porque, olha aí, ó, Lindbergh Farias, o líder do PT da Câmara, já protocolou uma ação no Supremo para impedir a aplicação da Magnitsky contra o Moraes e o relator sorteado foi quem? O Zanin. Vai lá, ministro Zanin, vai lá, dá uma liminar aí, impedindo a Magnitsky, dá? A gente quer ver, confiamos no seu potencial. Mas, gente, não foi só isso, não. Indo aqui para o segundo ponto, o plano deu errado, porque Eduardo Bolsonaro e o Trump foram mais rápidos do que todos eles. Olha só essa coluna aqui da Bela Megali aí do Globo. Eduardo Bolsonaro volta ao governo Trump para pedir bloqueio total de contas de Moraes no Brasil.
Logo depois que a imprensa brasileira começou a dizer que a Magnitsky não se aplicaria às contas em reais de Moraes aqui no Brasil, mas apenas às transações dele em dólar, o Eduardo Bolsonaro foi lá no Departamento de Estado americano, traduziu as matérias para eles e os americanos foram absolutamente enfáticos, claríssimos. Segundo interlocutores de Eduardo, os representantes do Departamento de Estado americano relataram que a sanção envolveria a proibição de operações financeiras em qualquer moeda. Na prática, o ministro Alexandre de Moraes estaria inviabilizado de movimentar suas contas bancárias. O parlamentar relatou a aliados que os representantes do governo Trump estariam analisando a possibilidade de fazer um comunicado aos bancos brasileiros detalhando essas informações ou até mesmo aplicar punições diretamente às instituições financeiras. E agora eu quero ver qual banco brasileiro que vai pagar para ver e vai manter o relacionamento com o Moraes. E para finalizar, bora aqui para o terceiro ponto, com o recado direto de Trump sobre por que tudo isso está acontecendo agora com o tarifaço e as sanções contra Moraes. Olha aí comigo que vale a pena. Are you open to negotiate with Brazil? The Brazilian president Lula said he would like to call you. He requested a conversation. Would you talk to him now? Are you He can open talk to me anytime he wants. So are you open to tariffs? Are He can negotiable? talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens, but I love the people of Brazil. What evidence do you have to Why you trying to What evidence? I love the people of Brazil. So why did Two people say Marines tariffs? They don't close to seem to be Russia. related to trade, Because Mr. the President. people running Brazil did the wrong thing. What evidence do you have? Entenderam? Por que o Trump e o tarifaço? Por que as sanções? Porque as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada. Aqui eu me lembro da lição que eu aprendi com a minha mãe desde pequeno, um versículo que ela sempre falava, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia, isso a gente colhe. Nós estamos colhendo os erros, os sementes ruins que plantaram Alexandre de Moraes, Lula no Brasil. Eles semearam as sementes erradas e nós todos, e eles também, ele só ainda não sabe disso. Ele virou um pária global, um risco para todos. O que eu vou te trazer agora é uma das análises mais compreensivas da Lei Magnitsky que saiu até agora. E apesar de ser uma análise extremamente interessante e valiosa para todos nós, sabe para quem que ela é mais valiosa ainda? Para o ministro Alexandre de Moraes e para os bancos e empresas que têm ou pretendiam ter relacionamento com ele. Por isso, curta, compartilhe ao máximo essa análise até ela chegar ao ministro Alexandre de Moraes para que ele finalmente entenda. Ministro, é muito pior do que você imaginava. Vem comigo então ler aqui essa análise completa que foi publicada pelo Cláudio Dantas. Olha aí, o que os bancos e demais empresas precisam saber sobre a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ele começa a análise dizendo o seguinte: todos os bancos do Brasil estão contratando escritórios americanos e solicitando consultas jurídicas para entender o impacto da Magnitsky aqui no Brasil. E tem banco, como o Banco do Brasil, que está aí meio cético sobre a lei, achando que não vai dar em nada, chegando até mesmo a vetar a contratação do especialista americano. Bora agora então para ver aqui comigo todas as consequências da Magnitsky, ponto por ponto. Olha aí, todos os bens e ativos que ele tenha sob jurisdição americana estão congelados. Ele está proibido de viajar aos Estados Unidos. Nenhuma pessoa ou entidade americana pode oferecer a ele qualquer bem, serviço ou benefício, direto ou indireto. Isso é o que a gente já sabe. Bora agora para a parte que realmente mostra como que a vida do ministro Alexandre de Moraes vai ficar completamente inviabilizada. Olha aí, ó. A lei americana proíbe a concessão de qualquer benefício, mesmo não financeiro. Isso inclui prestar serviços jurídicos de relações públicas ou lobby, organizar entrevistas, artigos ou eventos públicos em nome do sancionado, facilitar viagens, encontros, transferências financeiras, conceder visibilidade institucional ou apoio público, até ações informais, como publicar conteúdo elogioso ou prestar apoio logístico, podem ser vistas como benefícios se forem feitas por pessoas dos Estados Unidos ou usando os serviços dos Estados Unidos. A definição é ampla e aplicada de forma rigorosa. Gente, prestem bem atenção. Isso inviabiliza Moraes de ter e de contratar advogados. Sabe quem que advoga para ele? Sabe quem defendeu o Moraes naquele caso vergonhoso da família Mantovani? A esposa dele, por meio do escritório da família, o Barsi de Moraes.
Ou seja, se já não foram sancionados ainda, eles também serão, porque prestar esse tipo de serviço para Moraes agora é proibido. E relações públicas? Quem dirá se Trump não vai considerar essa defesa pública dos jornalistas militantes como a Daniela Lima, o Reinaldo Azevedo e outros da imprensa, dia sim e outro também, como apoio de relações públicas, hein? Todos esses jornalistas militantes que ostensivamente apoiam Moraes e os veículos de imprensa em que eles trabalham podem rodar se a coisa ficar muito na cara. Principalmente se entrevistarem Moraes, como eles adoram fazer. E os eventos públicos e artigos acadêmicos aqui no Brasil, hein? Acabou tudo isso. Moraes é professor de Direito Constitucional na USP há vários anos. Como vai ficar isso? A USP vai manter Moraes no corpo docente, vai arriscar tomar uma Magnitsky também? E os colegas professores de Moraes na USP? Muitos deles advogados, juízes, procuradores. E as viagens e encontros? E os seminários e as conferências, o Gilmar Palusa, os encontros do LIDE, do Grupo Esfera, em cidades chiques como Lisboa, Paris, Roma, Londres? Acabou tudo. Quem ousar incluir o Moraes nisso vai tomar uma Magnitsky. Bora aqui para entender mais. E quanto a entidades estrangeiras? Mesmo empresas, bancos ou veículos de comunicação fora dos Estados Unidos podem ser alvos de sanções secundárias se ajudarem conscientemente o indivíduo sancionado. Essas sanções não são sempre automáticas, mas são reais e os riscos diplomáticos, financeiros e legais são significativos. Aqui ele reforça, o Cláudio Dantas, como que essas proibições elas valem até mesmo aqui dentro do Brasil. Olha aqui, ó. O que isso significa para instituições brasileiras? Autoridades públicas, escritórios de advocacia, bancos, universidades, empresas e veículos de imprensa do Brasil devem agir com cautela. Exemplos de riscos incluem manter engajamentos oficiais, financeiros ou de visibilidade com Moraes usando infraestrutura americana. Mídias brasileiras com presença ou acordos dos Estados Unidos devem evitar colaborar na defesa pública ou jurídica do ministro usando serviços americanos. Assinar cartas, manifestos ou contratar serviços americanos para defendê-lo pode configurar igualmente aí uma violação. Gente, simplesmente todas essas categorias de pessoas e empresas usam serviços americanos. De e-mail, a Google Drive, a outros serviços americanos, ou seja, a rigor, qualquer ato de apoio material a Moraes aqui no Brasil se enquadra nisso aí. Tá todo mundo na mira. Moraes literalmente virou um pária, um leproso internacional. Essa lei existe justamente para transformar a pessoa em alguém tóxica, alguém que contamina tudo que toca e fazer todo mundo cortar relações com ele. Ele virou aí um Midas ao avesso, um menino do dedo podre, que tudo que encosta agora apodrece, ou toma risco, ou gera tá em perigo imenso. E quais que são as consequências, hein? Olha aqui, quais são as consequências? Violar o IEPA pode levar à aplicação de sanções civis e penais dos Estados Unidos, incluindo o congelamento de ativos, exclusão do sistema financeiro internacional e até responsabilização criminal em casos graves. As sanções da Lei Magnitsky não fazem distinção entre juízes, políticos ou criminosos. A regra é a mesma para todos. E aí? Quem que vai querer se expor a isso? Você consegue chutar? Olha, eu não arrisco apostar nenhum nome além dos ministros do Supremo, como Gilmar e Barroso, que apoiaram Moraes ontem, porque isso aqui, gente, é sério demais. Bora agora pro detalhe que só melhora, ou talvez piora, né? Se a gente ia falando do ponto de vista do ministro. Veja o que mais aqui está na lista aí das proibições, ó. Escritórios de advocacia ou agências de relações públicas brasileiras que operem com parceiros dos Estados Unidos. Contratar agências de comunicação ou ERP nos Estados Unidos para defender Moraes. Armazenar documentos de defesa em serviços americanos como Google Drive, Dropbox, etc. Tudo isso pode configurar um benefício indireto e expor o parceiro brasileiro a sanções secundárias. Entrevistas, artigos ou eventos organizados com plataformas do escritório dos Estados Unidos. Publicar tribunas ou vídeos em veículos como Bloomberg, Substack e YouTube. Usar Zoom, Eventbrite ou outras plataformas americanas para eventos com Moraes. Tudo pode ser classificado como serviço proibido se Moraes for o beneficiário. 3. Transferências financeiras via sistema bancário americano. Campanhas para arrecadar fundos para sua defesa ou viagens. Usar bancos que operam com dólar e roteiam via Nova York, via SWIFT. Mesmo indireta, essas movimentações podem ser bloqueadas aí ou gerar sanções. 4. Suporte logístico, segurança ou viagens com vínculo americano. Comprar passagens em companhias aéreas dos Estados Unidos. Não pode mais viajar aí de United, de American Airlines e outras companhias aéreas americanas.
reservar hotéis ou serviços por plataformas americanas, constitui benefício indireto, ainda que involuntário. Apoio público por figuras políticas com vínculos com os Estados Unidos. Deputados brasileiros publicando a defesa de Moraes no X, Instagram, Facebook. Contratar lobby nos Estados Unidos em favor de Moraes. Pode violar tanto o regime de sanções quanto leis de lobby americanas. 6. Uso de ferramentas jurídicas ou tecnológicas americanas. Apoio com S-Law, que é uma ferramenta de busca de decisões jurídicas lá dos Estados Unidos, que ele vai precisar agora se ele quiser se defender lá via AGU, ChatGPT, Google Docs, Amazon Web Services, etc. Traduções ou redações feitas com APIs hospedadas nos Estados Unidos, consideradas serviços, mesmo que não remunerados. O Departamento de Tesouro espera que nenhuma pessoa ou entidade, americana ou estrangeira, ajude ou facilite, direto ou indiretamente, quaisquer atividades em benefício morais. Não importa se o sancionado é um juiz ou oligarca, a lei americana trata ambos da mesma forma. Violar essas sanções pode acarretar bloqueio de contas, exclusão de sistemas bancários e repercussões legais em nível internacional. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma notícia aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Opositora de Lula e do STF, Ministério da Justiça anuncia a prisão de Carla Zambelli na Itália. Deputada mais votada em São Paulo em 2022, tornou-se um dos principais alvos do governo federal no Congresso desde que Luiz Inácio assumiu o seu terceiro mandato. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi presa nesta terça-feira, dia 29, em Roma, na Itália, após ter seu nome incluído na lista de procurados da Interpol. A detenção foi confirmada pelo Ministério da Justiça do Brasil. Zambelli era considerada foragida desde que deixou o país em maio, após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A pena foi imposta no caso da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ocorrido em janeiro de 2023. A prisão na Itália ocorreu em um apartamento em Roma, onde o parlamentar estava hospedada. Segundo o deputado italiano Angelo Bonelli, foi ele quem informou o paradeiro da brasileira. Autoridades locais da Carla Zambelli estar em um apartamento em Roma forneceu endereço à polícia. Nesse momento, a polícia está identificando Zambelli, escreveu o parlamentar em sua conta na rede Twitch X, antigos Twitch. Zambelli tem cidadania italiana. Antes de ir para a Itália, passou um período nos Estados Unidos. O governo brasileiro já havia feito o pedido formal de extradição, que agora deve ser analisado pelas autoridades italianas. A decisão do STF também determinou a perda do mandato parlamentar, que ainda precisa ser validado pela Câmara dos Deputados. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de comentar aí a sua opinião sobre o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Muito obrigado a todos e até a próxima.